Na próxima semana, vocês já vão estar com acesso, já vão estar conseguindo ver todas as palestras e workshops que vocês tiveram até aqui, tá? Primeiramente, Anelina, boa noite. Muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo. E assim, vai ser um momento maravilhoso para vocês, pessoal. Então, assim, aproveitem que vai dar tudo certo. A minha internet no começo deu uma travada, que o computador estava meio travando, mas são problemas técnicos que acontecem. Então, aqui, como eu já falei antes, tem um Caio de suporte, eu vou ficar aqui e eu também estou pelo celular. Então, se cair aqui o nome Raíssa Almeida, eu vou falar. Raíssa Silva, eu vou falar com vocês e a gente vai continuar a chamada, tranquilo? Então, pessoal, bom evento e Anelina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Raíssa. Vocês me escutam bem? Sim, Direitinho? Gente, boa noite. Eu sou a Anelina, né, sou do Hub Corredores Digitais, a minha área é a área de gestão de parcerias e conexões. Então, vocês escutaram muito falar, porque eu vou estar aperreando vocês todas as quartas, todas as sextas, trazendo infosessions dos parceiros, de benefícios, trazendo uma trilha de editais, né? Uma das áreas que eu prezo muito é a captação de recursos via edital de subvenção. E o nosso bate-papo dessa noite vai ser um pouquinho, né? O que são os editais de subvenção, o que é, né? De forma assim mais introdutória, porque teremos uma trilha voltada só para isso, tá? De modo que vocês irão iniciar no básico, o que é um edital, como submeter, e vão já sair acompanhando, né, acompanhando as propostas submetidas, acompanhando, tendo, na verdade, um radar, né, de modo geral, onde pesquisar as melhores ferramentas, tá? Eu vou estar compartilhando aqui com vocês a minha tela. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela? sim, Anelina. Pronto, perfeito. E aí sempre eu vou querer ter feedback, tá? E aí, gente, assim, a primeira pergunta é: o que é um edital, né? E aí eu queria escutar de vocês, o que é que vocês acham que é um edital? Andalina, não tenho a mínima ideia, não sei para onde vai, não sei para onde vem, até para a gente ir trilhando essa linha de raciocínio, para que eu possa até sentir o que é que a gente pode estar aprofundando ou não nesse tema. Se você à vontade para estar interagindo, tá? Nós temos o quê? 37 pessoas, podem levantar a mão, abrir a câmera, falar. O pessoal ainda está tímido, né, Raíssa? Mas Então, tudo bem, gente. estamos chegando, estamos vendo aqui. Mas eu vou puxar esse bonde aqui. Na minha concepção, os editais, eles são uma formalização desses recursos que a gente vê. Então, um exemplo é a jornada Bora Criar, que, assim, para divulgar essa jornada e para ter tudo direitinho, todos esses recursos bem descritos, a gente precisa de um edital, que é basicamente a descrição de o que é o projeto, o que é que precisa, tudo isso. Vocês passaram por um edital, né? Isso, seja concurso, vestibular, bolsa, é um edital, né? E aqui, particularmente, o que é um edital de subvenção, né, econômica? O que é, na verdade? A miúde, né? Vamos dizer assim, trabalhar isso de uma forma mais específica, né? O que é um edital? Na verdade, gente, é um convite, né? É um convite que é feito pelos órgãos do governo, FINEP, CNPq, FUNCAP, ou grandes instituições, né, privadas, que diz, olha, nós temos aqui recursos, estamos buscando as melhores soluções para que vocês possam, para que vocês possam estar resolvendo esse problema. Aí aqui estão as regras. Aí entra o quê? Os critérios de elegibilidade, quem pode, quem não pode participar, qual o desafio, qual o setor, qual o problema que eu resolvo, o que é que a instituição quer apoiar e desenvolver, né?
Então, assim, na verdade, é um convite que os governos e instituições fazem ao mercado buscando as melhores soluções. E no edital eu tenho o quê? As regras do jogo, é o meu manual. Por isso que é importante eu ler o edital, onde eu tenho os critérios, prazos, exigências, o que é que a minha instituição ou o que o governo procura naquele edital, naquela solução. E aí eu quero já de antemão desmistificar que edital de subvenção econômica não é dinheiro a fundo perdido, não. Não é dinheiro que eu rasgo de qualquer jeito, não. É um dinheiro que ele está destinado para resolver um problema exato. E eu preciso, gente, prestar contas desse dinheiro, entendeu? Então, assim, ele não passa. Vocês veem, não está passando aqui, só um minutinho, tá, gente? Se que tivesse passado. Passou agora, né? Peraí. Passou, pronto, perfeito. Então, assim, no edital eu tenho as regras do jogo. Não é um dinheiro que eu posso livre a utilizar ao meu bel prazer. Então, assim, vale deixar claro isso, né? E aí, dentro dele, eu tenho os prazos, tenho fomentos muitas vezes eu tenho uma contrapartida, porque em muitos editais eu tenho onde eu não preciso devolver nada, preciso prestar conta, mas eu preciso, muitas vezes, ter uma contrapartida. Vamos supor, eu capto 100 mil de recurso e preciso dar a contrapartida de 5%. Eu preciso entrar com 5 mil, né? Então, assim, e muitas vezes essa contrapartida é exatamente as próprias soluções, né? Em que sentido isso? Soluções que estejam adequadas, que estejam delineadas daquilo que a instituição necessita. Então, assim, em resumo, o que é o edital? É um documento que o empreendedor precisa ler com muito cuidado, com muita expertise, com uma lupa, para garantir que o projeto que vocês estão desenvolvendo atende todos os requisitos antes de apertar, de submeter e apertar o botão e submeter e pegar o recurso. Porque muitas vezes, gente, não se enganem, não. A pessoa submete, utiliza o recurso de forma inadequada e no final, na hora de prestar conta, não consegue comprovar e muitas vezes precisa devolver, né? Então, o importante é que a gente possa fazer isso com muita tranquilidade, com muita sabedoria, com muita sapiência, né? E aí, a palavrinha mágica. Aí eu trouxe aí um comparativozinho para a gente entender que nós não temos só o edital o edital de subvenção econômica como forma de captação de recursos, eu posso percorrer outros caminhos. Mas será que esses outros caminhos é adequado para aquilo que eu preciso? E aí eu trouxe três comparações. O empréstimo bancário, que eu acho que muitas vezes, aliás, eu acho que a grande maioria deve conhecer. E aí eu quero fazer um combinado com vocês que eu não fiz no início, tá? Teve dúvida, Ana ainda não entendi isso aqui, pode levantar a mão. A gente está aqui para a gente fazer um bate-papo, tá bom? Para que a gente possa interagir. E aí eu tive aí, peguei três situações, duas e a subvenção econômica, para vocês compreenderem de forma clara o que que é uma subvenção econômica. É um empréstimo? Não é. É um venture capital? Também não. Para cada um eu tenho uma característica. O empréstimo eu pago juros, tá? Assumo o risco do crédito, porque eu preciso pagar aquele valor que eu peguei mais os juros, tá? No venture capital, eu perco parte da empresa. Eu não pago juros, mas parte da minha empresa, da minha startup, ele é destinado para quem está investindo, né? Que é um capital de risco, não é isso? Então, assim, e na subvenção econômica, não. O foco principal, na verdade, pode perguntar, Luiz. Boa noite, Nanina. Perdão. Boa Eu noite. queria saber qual a diferença do venture capital e de um Uhum. investidor investindo na sua empresa. Nesse caso, se tem alguma diferença dos dois, o investidor comprando uma parte ou não. Na verdade,
Dentro desse mesmo conceito é a mesma coisa. É só um capital de risco. O venture capital é o investidor, tá? Aqui, muitas vezes a gente chama de investidor anjo, né? Mas é um capital de risco, porque o foco aqui que eu estou colocando, não no papel da pessoa por trás, mas do recurso. Só o que muda aqui é o recurso, tá? Então, eu tenho um empréstimo, que é a forma de captação de recursos, eu tenho capital de risco e tenho a subvenção econômica. Então, são duas palavras para o mesmo significado. Compreendido? Sim, muito obrigado. É só mesmo questão de terminologia, porque aqui eu dei foco ao recurso em si, tá? Então, assim, o foco da subvenção econômica, na verdade, quem assume esse risco são as instituições. Nesse caso, no nosso caso, que é uma instituição atrelada ao Estado, ao governo do Estado, que investe quando abre via FUNCAP, quando abre o risco tecnológico, Pedro, é exatamente o risco da tecnologia não, eu poderia dizer, não vingar ou não dar certo, porque é um risco alto, né? Vocês já ouviram falar na, da pele da tilápia, o uso da pele da tilápia? Essa pesquisa? Sim, da UFC, inclusive, né? Isso. Vocês têm noção de quanto foi já pesquisado até sair um case de sucesso desse? Quantas tentativas e erros, mesmo dentro da academia, com expertise dos professores, da tecnologia? Então, assim, é um risco alto de, nesse processo, exatamente, nesse processo de desenvolvimento da tecnologia, poderia ter descoberto que a forma de conservação da pele tornaria inviável o uso ou o transporte, né? Mesmo sabendo que é, mesmo sabendo que ela tem as propriedades curativas, né? De regeneração da pele, de oxigenação, que a gente chama de um curativo orgânico, né? Então, esse risco tecnológico é exatamente a incerteza associada ao desenvolvimento, à criação e à escala dessa solução. Então, assim, a possibilidade real que essa inovação ela chegue a falhar, de fato, né? Por questões técnicas, por falta de mercado, ou até mesmo eu criei um produto, coloquei para vender e não teve venda, por exemplo. Entendeu? É nesse sentido. Então, assim, é de fato, ela sai do papel, ser fabricada, e na prática, ela não funcionou da mesma forma que estava na teoria. Resumindo, o risco tecnológico é isso, né? É o risco que envolve todo o processo de desenvolvimento inerente ao desenvolvimento inerente da solução. Certinho? Temos dúvidas? E aí, nesse ponto, o governo, ele assume esse risco tecnológico inicial. Por quê? Porque o Estado, né, ele entra como promotor exatamente desse desenvolvimento, né, como impulsionador. Eu estava em uma palestra, o Campo Corredores Digitais está com o edital aberto, e aí uma das pessoas me perguntaram, o que é que vocês ganham com isso? E aí, porque a gente não fica com equity, não fica com nada da startup. Aí eu disse assim, o governo ganha exatamente gerando tecnologia, gerando, impulsionando o empreendedorismo e a inovação, porque, consequentemente, eu gero renda, emprego e giro a economia do Estado, né? Então, assim, esse recurso é destinado para isso, para que a gente possa resolver os problemas, né? Trazer soluções para os problemas, tá? E aí, aquela frasezinha, né? Não existe almoço grátis. Por que, Anelina, não existe almoço grátis? Porque eu preciso, de fato, prestar conta.
né? Então, assim, por que que eu coloquei a física, deixa eu ver aqui, do ponto de vista de um governo? João pode desenvolver mais, que eu não entendi essa observação. Tudo bem. Então, vamos para frente. Então, assim, por que que eu coloquei a física dessa subvenção? Porque eu preciso ter o equilíbrio. Eu entro no mundo. Ah, tá. Com certeza, João. Porque eu, não, eu só peguei uma parte. Então, assim, por que que eu coloquei a física e botei esse pêndulozinho, né? Na balança? Porque, de um lado, vocês recebem o fundo, que é o recurso direto para a inovação, e do outro, na contrapartida, vocês precisam dedicar o quê? Tempo, colocar a pele em risco, em jogo, nesse sentido. Então, então assim, esse aporte financeiro, a contrapartida é a alocação de horas de trabalho da equipe, né? Então, assim, a gente tem bem claro que há uma prestação de contas, eu preciso entender essas regras do jogo, de fato. Eu preciso demonstrar o que é que eu gastei, cada centavo, né, cada recurso. Porque dentro do edital, gente, vem delimitado, desses 100 mil, por exemplo, eu posso gastar até 25 mil com serviços de consultoria. Isso, investimento em tecnologia e pesquisa sempre se paga. Concorda, João? Então, assim, eu ganho produtividade, ganho uma série de coisas, né? Qualidade de vida para quem está desenvolvendo, impacta positivamente na vida da população. Então, assim, só tem a ganhar. E aí, voltando aqui para cá. E aí, o que é que acontece muitas vezes? Dentro do edital, ele me define o valor que eu posso utilizar para cada serviço, produto. O que é que acontece muitas vezes? Eu posso comprar até 25 mil reais, por exemplo, para comprar um computador, posso utilizar 10 mil reais para serviços contábeis, mas o que é que muitas vezes acontece? O empreendedor quer usar esse dinheiro para algo pessoal dele, e não pode, porque é desenvolvimento da startup, né? Então, assim, essa balança, ela precisa estar em equilíbrio para que as contas batam direitinho no final, na prestação de contas, tá certo? É importante ter isso bem claro. Quem é que está por trás desse ecossistema de fomento? Eu tenho os órgãos nacionais, tá? Eu tenho os órgãos estaduais e tenho as instituições privadas, né? Privada, né? Ela é privada, mas atua como agente público, né? Nesse sentido. E aí, de onde é que vem esse dinheiro, gente? Ele é dividido nesses três grandes blocos, ao redor das startups. Eu digo que nós temos os pesos pesados, que são os órgãos nacionais, FINEP, CNPq. FINEP, gente, tem edital aberto o ano todo, certo? Então, temos FUNCAP, que é o nosso órgão estadual, e nós temos a Fundesc, que é um fundo do BNB, pertence ao BNB. E nós temos as vias institucionais e privadas, né, como o SEBRAE, SENAI, Embrapi. Para vocês terem uma ideia, o SENAI tem desafios e editais para os diversos graus de maturidade, desde a ideação até a atração. E na nossa trilha a gente vai ter palestras com essas pessoas que representam, que estão na linha de frente desses editais, desses recursos. Como também posso trazer alguém da FINEP, CNPq, FUNCAP, Fundesc, né? Mas eu preciso que vocês participem, estejam comigo nessa jornada, nessa trilha, tá? Então, assim, a grosso modo, eu tenho esses três grandes blocos, né, de ao redor da startup, né? O nosso ecossistema. Então, eles atuam com oportunidades desde a ideação até a atração. E aí você deve me perguntar, Nelina, qual edital é certo para a minha jornada?
Porque na medida que vai avançando esse grau, né, vai avançando essa escadinha, o grau de exigência aumenta e o montante do volume do recurso também aumenta. Por exemplo, no Centelha, a primeira fase, eu consigo me inscrever apenas com o meu CPF. Já o Tecnol, eu não consigo. Tem que ter CNPJ formalizado. No Centelha, eu consigo avançar de acordo com as fases de forma muito, não é superficial, mas eu não preciso ter já o produto rodando, vamos assim dizer. Então, assim, é mais tranquilo você submeter sua ideia, até porque dentro do próprio programa Centelha eu tenho uma formação, tenho mentorias, tenho uma série de etapas que eles pegam na mão de fato, para ajudar que essa solução seja desenvolvida. Diferente de um Tecnova que você já entra maduro rodando, né, vamos assim dizer. Você já precisa saber como é que funcionam as regras do jogo. E os volumes também são maiores, né? E aí é realmente o segredo aqui, gente, é não atirar para todos os lados, mas vocês possam ter essa assertividade, mirar de acordo com a complexidade, a maturidade da startup de vocês, né? Então, assim, se vocês estão em fase de ideação e prototipação, focando ainda no primeiro MVP, o ideal é o quê? É o Centelha, o Catalisa, é perfeito, se encaixa direitinho. Por quê? Porque ele tem um grau menor de exigência e, lógico, os recursos são menores, né? Mas recursos que vocês conseguem, de fato, caminhar e alavancar nesse processo de maturação e desenvolvimento. Já que já está na fase de tração, crescimento, já buscando uma escala, já para comercializar, já tem o CNPJ, já tem os primeiros clientes, aí nós temos o quê? Tecnova, nós tivemos o Tecnova 3 em 2024 e a Finep Startup. Então, assim, o grau de exigência é maior, certo? Então, assim, estejam de fato preparados, né? E aí eu também tenho algumas verticais que são específicas, né, voltadas para o agro, editais que são voltados, por exemplo, para negócios de impacto socioambiental. Recentemente, a CCTS, juntamente com a SDE, lançou um edital voltado só para negócios de impacto socioambiental. Então, é bem específico, bem recortado para negócios de. Então, um negócio que não era de impacto não poderia submeter. Como também tem editais que são voltados para a área da saúde, buscando soluções na área da saúde, agro, né? Então, assim, por isso a importância de ler o edital com cuidado, com expertise, e voltar, buscar hubs, no caso de vocês que estão conosco, buscar nossa base de mentores, participar dos eventos. Então, assim, buscar os análises, olha, eu vou ter o edital tal, vou submeter, preciso de uma mentoria, preciso de um auxílio, montar grupos de trabalho, né? Então, a proposta aqui é que a gente possa se unir, para que todos nós ganhemos, né? É o ganha-ganha. A proposta aqui é essa, né? Então, assim, não adianta você se enclausurar e se fechar, né? Então, assim, e a proposta do ecossistema de inovação é isso, é o regime colaborativo. E aí eu separei aqui em 5 estágios, para que a gente possa visualizar. Se vocês pararem para observar, minha proposta é que vocês tenham isso de forma muito visual, para que a partir daí vocês possam ir aprofundando. Tem uma visão geral do todo e depois vai aprofundando, tá? Então, a jornada do edital, basicamente, são 5 estágios. Basicamente, por quê? Deixa eu ver aqui. Pronto, Heloísa, foi o edital Impacto Produtivo, que nós tivemos ano passado. A FUNCAP também lançou um edital voltado só para negócios de impacto também, tá? Acho que era Impacta Ceará. Eu sei que foram esses 2 editais. Teve o nosso, pouco tempo depois teve o da FUNCAP.
Então, assim, sempre está tendo editais. E aí a minha sugestão para vocês é que vocês têm um sitezinho chamado Prosas. Eu vou colocar aqui, tá? Depois vocês pesquisem. É uma forma de que vocês possam estar acompanhando o que está saindo de edital a nível Brasil. É importante vocês estarem acompanhando, tá certo? E aí, vamos supor, tem um edital que você acompanha, olha, bacana. Eu posso submeter para esse edital, mas não me sinto segura, não estou com a solução suficientemente madura para submeter. Dá uma olhada no edital, estuda o edital, prepara o pré-projeto, e o que é que você faz? Vá acompanhando. Ou você pode submeter a nível de experiência, mas não espera sair o edital, para quem já tem essa caminhada já trilhada, né? Então, são duas situações. Eu estou começando agora, eu posso submeter, já esperando não criar muita expectativa, mas eu já vou ganhando experiência para entender quais são os pontos que eu preciso melhorar. E tem uma outra situação que eu já tenho uma certa maturidade nos editais. Então, já deixa pré-pronto, para quando a oportunidade sair, você ter tempo hábil para ajustar a sua proposta de acordo com o edital, certo? Então, vamos lá. Para conquistar, né, para que a gente possa alçar sucesso no acesso desses recursos, tudo começa na primeira fase, que é a fase estratégica, que é o match. Eu coloquei aqui como match. Aquele edital que ele está compatível com o seu grau de maturidade. Então, assim, olhei, tá bacana, perfeito. O segundo momento, nessa fase estratégica, é identificar e articular o que é que o meu grau tecnológico, qual o diferencial da minha inovação? E aí, gente, é treinar a escrita. Porque vocês podem ter uma solução incrível, mas se vocês não souberem passar isso para o avaliador, para quem está vendo, não vai adiantar de nada. Precisa treinar a escrita. Como é que eu deixo claro para qualquer pessoa que lê o meu material possa compreender do que se trata a minha inovação? Qual a minha proposta, entendeu? Então, assim, saber de fato comunicar a minha inovação. O que é que eu quero dizer? Então, assim, esse é um ponto que ele é, por isso que ele está na fase estratégica. Ele é crucial. Porque se eu tiver uma boa inovação, não souber mostrar aquilo que eu sei fazer, o que é que eu posso entregar, não adianta. E assim, não se enganem, gente. Eles querem saber de onde é que você vai sair e onde você quer chegar. E isso aqui, essa fase, a inovação, eu vou descrever esse processo, como é que eu vou chegar lá. É basicamente isso. E aí, o terceiro ponto que permanece na fase estratégica é a escrita. Eu preciso desenhar, encaixar direitinho, de fato, o meu orçamento e convencer no sentido argumentativo que aquele recurso vai me auxiliar no desenvolvimento da minha solução. Por isso que eu preciso detalhar ou traçar de forma clara o caminho que eu vou percorrer da minha inovação, do meu processo de desenvolvimento. Para quando eu chegar na parte 3, quer dizer, olhe, com esse recurso eu vou fazer isso, 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 isso. Vou dedicar recurso X, Y, Z. Tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para isso aqui. E fechar e bater a conta. Porque não se enganem. Eles querem saber exatamente o que é que você vai fazer com esse recurso. E se de fato vai impactar positivamente. Então, assim, tem uma frase que eu detesto e eu procuro já desconstruir para todo mundo que eu falo sobre edital. Não é fundo perdido, gente. É um recurso que ele tem uma destinação. Entendeu? Ele vai ter uma contrapartida. A minha solução, o tempo de horas que eu vou estar me debruçando sobre esse desenvolvimento. E eu preciso prestar conta. Então, é algo que eu procuro desconstruir em todo canto que eu vou.
Detesto essa frase. Ah, é fundo perdido. Não é fundo perdido. Não é o dinheiro que eu faço o que eu quero, não. Muito pelo contrário. Ele tem destinação, ele tem propósito, ele tem proposta, tá? A fundo perdido, Rian, Pedro Rian, era muito utilizado antigamente, que era no sentido assim, você recebia o recurso, era no sentido de que você não precisava prestar conta, você fazia o que queria com o recurso, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não é verdade, sabe? E ainda bem que você não conhece esse termo. Fico feliz, é sinal que já está surtindo efeito, porque é um investimento que ele é barato, sim, né? Mas que tem um risco, né? Tem um grau de risco, né? Um alto grau de risco, que em algumas situações realmente só o governo pode arcar, né? Então, assim, quando as pessoas utilizaram esse termo, era para dizer assim, olha, eu não preciso devolver, eu uso do jeito que eu quiser. Mas é um recurso, João, como bem colocado, bem apresentado, ele é um recurso barato, sim, né? De certa forma, sim. E principalmente para quem está na ponta, que é crucial para o desenvolvimento. E é o terceiro ponto, quarto, na verdade, né? A burocracia, mas a burocracia não num tom de pejorativo, essa não é a proposta, mas é no sentido de formalização. Eu vou até alterar esse termo, de formalização, né? Eu submeter na plataforma, emitir as CNDs. O que são as CNDs, Anelina? São os certificados de nada consta. Nesse caso, muitas vezes, quando eu solicito essas CNDs, é voltado mais para CNPJs já constituídos. No caso do Centelha, na primeira fase você não precisava de CNPJ, você poderia submeter pelo CPF mesmo, tá? Então, é no sentido de formalização do processo, do projeto, né? E a quinta parte, que é de suma importância, é receber o recurso e executar o plano que foi traçado desde o começo. É executar com expertise, executar com excelência e prestar conta desse recurso. Porque mesmo não tendo que devolver, eu preciso prestar conta dele. Foi o que eu fiz com ele, tá? Então, assim, e aí eu tracei aqui algumas dicas, né? Dicas de ouro para quem está nessa fase de ideação, no sentido de quem já tem CNPJ, quem já tem CNPJ, procurar deixar ele regularizado, quer seja por débitos, quer seja por declarações, né? Então, deixar ele redondinho, tudo direitinho, tá? Porque isso, de fato, por exemplo, no edital do impacto produtivo, foi preciso apresentar certidões negativas, e muitos ficaram nesse processo de não estar regularizado nas três esferas, municipais, estaduais e federais. Então, isso é solicitado. Aí você está recebendo recurso. E aí, um outro ponto é foco real. A inovação não é só criar a roda, não. Não for recriar a roda, não. É, de fato, gente, procurar soluções que resolvam dores reais do mercado. Por isso que muitos editais são muito direcionados, né? Em que sentido? Olha, estou com essa problemática e eu preciso de soluções para resolver isso, né? Então, assim, isso traz um impacto positivo na população. Então, assim, quantas pessoas já tiveram suas vidas impactadas pelo uso da pele da tilápia, né? Então, assim, e aí eu pergunto, quantas soluções vocês podem estar trazendo
impactar positivamente a vida de muitas pessoas, né? Então, assim, que a gente pare para pensar, né? Em ter um negócio com propósito, né? Exatamente. Não precisa reinventar a roda. Geralmente, quem melhora a roda é quem consegue sucesso. Perfeito, João. É exatamente isso. Às vezes, você tornar mais eficiente, eficaz um processo, um sistema, algo que não roda tão bem, é muito mais produtivo e proveitoso, né? E a inteligência competitiva, em que sentido? Começar a ler hoje os editais passados. Treinar o olhar para essa linguagem, treinar o olhar para perceber quais são os critérios de elegibilidade, quais são os prazos médios entre uma etapa e outra, o que é que eu preciso estar atento, né? Quais são os pesos das notas, porque alguns critérios têm mais peso do que outros. Então, eu posso dar um foco maior, olhar quem está por trás, em que sentido? É a FUNCAP, os avaliadores têm que olhar sobre os projetos, o que é que eles estão buscando? Por exemplo, um edital que foram voltados para mulheres empreendedoras, eu achei incrível, porque ele inicia justificando, ele iniciava explicando por que que aquele edital era daquele jeito, o que é que eles buscavam. Quer dizer, lá no início ele já falava a que veio, por que que eu abri esse edital. Achei muito bom, né? E teve embasamento, muito bom o edital. O último que teve, da FUNCAP voltado para mulheres. Gostei bastante, né? Ele teve embasamento. E rede de apoio, gente. Não se engane. Isso aqui vale ouro. Busque mentores, pessoas que já submeteram. Busque, podem perturbar à vontade, perturbar no bom sentido, tá? Que vocês não perturbam. Pode chamar a Raíssa, o João, o Caio. Eu quero mentoria, eu estou precisando disso, eu quero uma palestra daquilo, eu quero ajuda, help, eu quero ajuda, eu quero uma oficina, eu quero submeter para esse edital, eu preciso de alguém que me ajude a entender o que é que esse povo quer dizer. A minha ideia, a minha solução tem sentido? Eu posso submeter? Quais são os prazos? O que é que eu preciso? Quais são as evidências? Então, peçam ajuda. É de suma importância. Todos nós estamos aqui na mesma caminhada, com a mesma proposta, com o mesmo propósito. Que vocês, alcem voo, tenham êxito nas soluções. Porque quando vocês vencem, nós vencemos também. Não se enganem, tá? Então, aqui nós estamos unidos, de fato, para essa proposta, né? De trazer esses resultados. Exatamente. É isso mesmo. E aí entra um pensamento, sabe, João, que muitas vezes as pessoas têm medo de perder a ideia. Não sei se já passou pela cabeça de vocês, de todos que estão aqui, né? Tem medo de submeter e perder a ideia. Só que existem mecanismos para proteger essa ideia, né? E aí já fica outra tarefa de casa para vocês e buscar com os analistas, né? Mentorias na parte do jurídico. Como é que eu faço para proteger a minha ideia? Porque se fosse assim, a gente não teria nenhuma inovação, porque todo mundo ia ficar com medo de perder, né? Mas é isso mesmo, às vezes prefere perder do que compartilhar e essa ideia para frente. E aí, gente, eu trouxe para vocês aqui uma visão bem geral, certo? Olhando para o segundo semestre desse ano. E aí é algo que a gente não tem como ter certeza, mas geralmente, pela a série histórica, acontece dessa forma, tá? Então, assim, para o segundo semestre, eu tenho editais estaduais, Fundesc, FUNCAP, e as chamadas contínuas da FINEP, que sempre acontece.
E aí eu arrisco a dizer, realmente é um chute meu, Anelina, tá? Geralmente Tecnova é um ano sim, outro não. Eu tive 2024, 2025 não tive, provavelmente eu teria agora em 2026. Então, e nessas áreas aqui, transição energética, inteligência artificial, impacto social. E aí são coisas que pelo que eu observo, tá, gente? Como é que funciona esse meio, né, dos editais. Então, assim, outra coisa, não espere o edital abrir para poder preparar o projeto. Pegue os editais passados, veja o que é que eles cobram e já vai rascunhando, vai estruturando uma base, para vocês terem uma base, para quando o edital abrir, vocês só fazer os ajustes, certo? Não deixe para a última hora. E aí, gente, não espere para a última hora, não espere. E aí, o primeiro passo de vocês, de fato, é perder o medo. É perder o medo de submeter e não conseguir, né? Então, assim, dinheiro na mesa nós temos. O ecossistema tem dinheiro na mesa. Então, assim, vocês precisam se colocar, né? Então, assim, e aí o convite que eu faço, às quartas-feiras eu lanço as pílulas da inovação, que são pílulas voltadas para falar dos nossos parceiros de benefícios. Nós temos os InfoSessions, que eu vou mudar o nome também, vou colocar lives, que é voltado para a trilha dos nossos editais, e eu trago parceiros para também falar sobre tecnologia e uso da ferramenta. Parceiros da AWS, Oracle, RD Station. Trilha de editais, ano passado, foram 6 meses, gente. Foi saindo do completo zero, sabendo nem o que era edital, e você já saindo, sabendo submeter, acompanhar. E às sextas-feiras eu tenho as pílulas de oportunidade, onde eu estou colocando gotas, né, porque são gotas que vocês vão estar sabendo rapidinho o que é que eu tenho de edital, o que é que eu tenho de desafios, e aí os desafios entram exatamente as empresas privadas, uma Ambev da vida, uma ArcelorMittal, lançam esses desafios que vocês podem estar participando, né? Então, assim, o convite fica feito para que vocês possam estar acompanhando e estar participando dos próximos eventos. Dúvidas, gente? Não temos dúvidas? Que coisa boa. Aí, essa era a minha proposta. Os meninos interagiram um pouco. Eu gosto demais quando me perguntam muito, que não me deixam falar. Perguntem, gente. Eu estou aqui para que eu possa estar ajudando vocês nessa trajetória. E para mim é muito bom, uma grande satisfação, tá? Maravilha. Pode falar, Nelina. Eu espero ter sido clara, ter clareado um pouquinho o que é que seriam os editais, como fazer, tá? E aí teremos outras cenas dos próximos capítulos, né, Raíssa? Teremos mais novidades, teremos mais eventos, e eu vou estar sempre com vocês, postando as coisas e perguntando se vocês têm dúvida. Com Obrigada, certeza. Larissa, obrigada, Pedro. Pedro, eu coloquei lá no grupo do Empreende, mas é o Proas. Não é isso, Annalina? Se eu não estiver errada, o nome do site que você compartilhou? Prosas, Prosas? prosas. Deixa Ah, eu pegar Prosas. aqui. Peraí, só. Pronto. Mas eu já coloquei lá no grupo, viu, pessoal? Dicas da palestra de hoje. Anelina, como sempre, maravilhosa, trouxe muitos pontos aí para ajudar nesse caminho. Geralmente a gente compartilha as informações do InfoSession e as pílulas também no grupo do Empreende, e aí eu vou fazer um reforço com vocês. A gente tem uma divisão de equipes, né? Fica responsável eu, o Caio e o Gerard por algumas equipes, e aí a gente vai mandar também no grupo individual de vocês, quando tiver alguma comunicação oficial ou algo do tipo, tá?
Anelina, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pela ajuda pessoal, foi assim, sensacional, muito bom mesmo. E eu vou fazer só um lembrete para vocês, eu coloquei aqui no chat, já deixei um minutinho, a frequência. Então, tem o nome frequência e o link aqui. Junto dela tem um NPS. Então, eu peço que vocês respondam. Já passou um minutinho, então vocês já conseguem acessar o link. Tem a frequência e o NPS, tá certo, pessoal? Muito obrigada. Gente, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Sempre precisar, só chamar que eu venho, viu?